Olá, bom dia! O Sergipe Rural está no ar e estes são os destaques desta edição. Rentável e nutritiva. Incentivo do Sebrae ao cultivo da palma como fonte de alimento para o gado tem feito a diferença nas propriedades de centenas de criadores em Sergipe. Inusitado e nutritivo. O pé de maracujá é encontrado em propriedade rural de Maruim, em que os frutos produzidos chegam a pesar 3 quilos. Saudável e variada. Produtores de legumes e hortaliças cultivados no perímetro irrigado do Jacarecica, em Itabaiana, têm mercado garantido e lucro certo de produção. E ainda, crise? Que nada. Nossos repórteres foram conhecer em São Cristóvão o segmento que vive um bom momento no estado, a apicultura. Essas são as nossas manchetes de hoje e você confere a partir de agora no Sergipe Rural. E a gente começa esta edição com o resultado positivo do projeto realizado pelo Sebrae, que tem feito a diferença na vida de criadores de gado na região sertaneja do estado. Eu me refiro às pesquisas realizadas pelo Sebrae na produção da palma para a alimentação do gado. De custo relativamente baixo e de alto valor nutritivo, a planta da família dos cactos, além de ser um negócio rentável, é também uma boa alternativa para manter o rebanho nos períodos da seca. Para os sertanejos, o cultivo da palma para forragem passou a ser obrigatório, mas sempre foi feito com um espaçamento muito maior do que o necessário. O Sebrae pesquisou o cultivo em massa da palma e a produção surpreendeu. Alcançou safra recorde de 732 toneladas por hectare em apenas 13 meses de cultivo. E do bom resultado desses experimentos surgiu o projeto Palma para Sergipe, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento sustentável dos municípios sergipanos inseridos na região semiárida. O grande nicho de propriedades que forma a região semiárida é composto de pequenos módulos rurais, de 20 até 30 tarefas. Isso dá uns 10 hectares, mais ou menos. E é aí onde está o desafio da gente enquanto técnicos. Como fazer uma pequena propriedade rural situada em plena região semiárida garantir o sustento daquela família que a tem como fonte de sobrevivência. E nada melhor do que a nossa palma, com esse novo modelo tecnológico de produção, para conferir esses melhores resultados. Com o sucesso obtido pelo projeto Palma para Sergipe, o Sebrae deu início ao Palma Doce Sergipana. Até o momento, os 2 projetos já beneficiaram mais de 800 famílias, com mais de 3,5 milhões de mudas de palma plantadas em Sergipe. Paulo Suassuna, consultor do Sebrae, nos explica como esse projeto funciona. Inicialmente, o Sebrae define os municípios que pretende atender naquele ano. Normalmente são municípios secos, que tem problemas climáticos, e a gente faz umas reuniões chamadas de reuniões de sensibilização. Aí é onde a gente mostra todo o potencial que a palma pode trazer para os produtores. E ao final dessa reunião de sensibilização, alguns produtores já se candidatam a querer participar do projeto. Bom, no que ele se candidata a participar, o Sebrae já faz uma relação de parceria com ele, onde toda a hora-máquina destinada ao preparo de solo fica por conta do produtor rural, as sementes de palma também ficam por conta dele e a mão de obra. O Sebrae ele vai arcar com todos os insumos, adubos, defensivos, pulverizador costal, equipamento de proteção individual, e a assessoria técnica por um período de 1 ano. E tudo que for produzido ao final de 1 ano, de agora por diante, o produtor não tem que devolver não, é dele mesmo, não tem que contrapartida mais não. Com 3 hectares de palma cultivados e seguindo os fundamentos da tecnologia do cultivo intensivo, um pequeno empreendedor rural pode criar 75 vacas, com produção média de 1.500 litros de leite. E por causa desses números, mesmo antes de participar do projeto, esse pequeno produtor já apostou na palma. Logo após eu participar, a convite do Sebrae, do Congresso Internacional de Cactos em João Pessoa, na Paraíba, e uma visita a Itaperoá. A gente já via essa curiosidade, se lá estava dando certo, a gente resolveu
implantar, inclusive, por conta própria, só, claro, com consultoria do SEBRAE, mas sem estar presente. E agora resolvemos implantar esse ano um campo aqui na propriedade. E o resultado, nós, como vemos aqui nas imagens, né, a produção, né, é incomparável à produção tradicional. Os projetos já resultaram em 40 campos experimentais em 18 municípios sergipanos. E por causa do projeto, a cidade de Pinhão foi um dos municípios reconhecidos como um produtor de mudas de palma de qualidade. Para Dona Maria de Lourdes, uma nova forma de renda. Gostei do resultado e ampliei a minha plantação. Aí o ano passado eu tive muita procura para sementes e eu vendi para Bahia. Eu vendi as raquetes, que são as mudas. E este ano eu vendi através de toneladas. Além da venda das mudas, Maria de Lourdes usa a palma para alimentar a criação de ovinos. E pela barulheira e empurra-empurra dos animais no coxo, a palma é refeição disputada. E a nossa equipe esteve na região agreste do estado para conhecer o trabalho desenvolvido por pequenos agricultores que produzem legumes, verduras e hortaliças no perímetro irrigado do Jacarecica, em Itabaiana. Lá encontramos fartura de alimentos e muita organização. Acompanhe na reportagem. É do perímetro irrigado de Jacarecica que sai uma parte da produção de hortaliças do município de Itabaiana. As verduras e folhagens produzidas aqui são vendidas em Sergipe e também em estados vizinhos. E tudo começa aqui na barragem de Jacarecica, que tem capacidade de armazenamento de 4.700.000 metros cúbicos de água. Pouco mais de 100.000 metros cúbicos dessa água é bombeada para os 126 lotes quase diariamente. Na maior parte do perímetro, a irrigação é feita por microaspersão. Ela é mais viável, mais econômica para o produtor. Como hoje nós temos um problema mundial de água, né? Problema de água sério. Estamos adotando, inclusive, temos um projeto para mais tardar o ano que vem, que existe alguns lotes ainda por aspersão, eliminar as pessoas. Ficar só com a microaspersão, porque nós vamos economizar energia, tempo, mais eficaz e principalmente água. A batata doce ainda é o principal cultivo do perímetro, mas as hortaliças ganham espaço e têm mercado garantido. As variedades de alface e o coentro são os principais produtos cultivados nesse lote. A gente planta alface de 3 tipos aqui: do liso, que é o popular conhecido como orelha de burro, do cachadinho e do crespo, e do americano. E o coentro a gente só planta de uma qualidade, é o popular taboca. Em nossa visita, acompanhamos o plantio do coentro. Com essa ferramenta são feitos esses orifícios na terra. Depois as sementes são colocadas e, para fechar, uma vassoura é a ferramenta utilizada. Curioso, né? Esse coentro vai dar sabor aos pratos à base de peixe na Semana Santa. A gente leva para o mercado lá no que tem no bairro Industrial, em Aracaju. Que fica um mercado particular que tem lá, mercado do produtor, fica lá no bairro Industrial. E para dar conta da demanda e ter sempre o produto disponível para o mercado, a plantação é feita de maneira rotativa. Você acha que o vício e a cor dessas plantas é por causa de agrotóxico? Muito pelo contrário, o uso aqui é mínimo. O segredo é a receita que seu Milton explica pra gente. É moel de fumo, água e mis de gado. A gente passa assim. Aí mistura tudo e bota na bomba. Passa. O senhor acha que resolve uma parte das pragas? É melhor, né? Fica verde, mais verde a planta e combate bem mesmo. Desde pequeno o cara trabalha nisso, né? Aí você tem que fazer um negócio bonito, organizado, né?
A seguir, vamos mostrar o maracujazeiro de uma propriedade rural de Maruim, que o fruto chega a pesar 3 quilos. O Sergipe Rural vai a um rápido intervalo e volta já. Você já ouviu falar sobre maracujina ou de um maracujá que pode pesar até 3 quilos? Foi com essa curiosidade que a equipe do Sergipe Rural foi conhecer a propriedade de Dona Aparecida, que fica num povoado do município de Maruim. Confira. Nesse quintal tem um pouquinho de tudo. Tomate, macaxeira, milho, acerola, pimenta. Um quintal normal se não fosse essa fruta aqui. Nós estamos aqui na casa de Dona Aparecida, no povoado Pau Ferro, em Maruim. E a gente veio conhecer um fruto bem diferente. Ela chama de maracujina. Dona Aparecida, que fruto é esse? Quais são as características dele? As características dele são calmante. Você pode comer ele como melão, fazer o suco e usar a folha para fazer o chá. Se você estiver sem dormir, você pode fazer o chá e tomar. Você dorme, tá vendo? Que perde até a noção do tempo, entendeu? Ele não é muito adocicado e você faz o suco dele, fica como suco de graviola, aquele suco grosso, cremoso, entendeu? Mas você pode usar ele das duas maneiras, ou suco ou comer ele como melão, entendeu? Ele, por aqui, eu acho que pessoas, só existe eu, aqui no povoado, que tem esse pé. Há mais de 30 anos a minha sogra tinha um pé dele, depois desapareceu, perdeu a semente. E, por incrível que pareça, saiu um colega da gente de São Paulo, tá vendo? Me deu a semente e eu plantei, já está com 2 vezes que eu planto. E tá aí, como você está vendo, tá vendo? Entendeu? É a coisa mais linda, quando ele está cheio de fruto, tá entendendo? Porque pelo tamanho, até pelo tamanho, e a gente, é uma coisa que a gente não manda ver, né? Eu não boto estrumo, não boto nada. O que eu uso é a terra, como vocês veem, a terra ruim, cheia de pissarra, né? Tá vendo? E cinza do fogão de lenha. Cinza do fogão de lenha. Se você olhar, o pé é aquele ali, aí, tá vendo? Entendeu? E eu não boto estrumo, não boto nada. Tá vendo? Só é pela natureza de Deus mesmo. A senhora me disse que ele também cresce como um maracujá e fica com a cor de maracujá. Isso, fica amarelinho, a casca é bem fininha, não é como casca de maracujá, aquela casca grossa, é fininha mesmo, entendeu? Tá, e ele fica amarelinho e gostoso dele é a semente ainda é mais gostosa do que a polpa, tá entendendo? É uma coisa fora de sério, eu nunca vi, era um desejo que eu tinha de fazer, eu vim uma reportagem para realmente mostrar e quem sabe através dessa reportagem a gente pode passar semente para outras pessoas e quem sabe mais tarde pode até ter no mercado, né? Tá? Pode ter no mercado, porque eu mesmo se acontecendo isso, eu estou realizando um sonho. Segundo Dona Aparecida, os frutos desse pé já chegaram perto dos 3 quilos e não é difícil acreditar. Esse menorzinho aqui pesa quase 1 quilo e por isso não tardou para buscarmos respostas. Então, Dona Aparecida, a gente veio aqui conversar com o seu Antonino Campos, que é engenheiro agrônomo e também professor universitário da UFES, para saber que fruto é esse. Seu Antonino, que fruto é esse? Olha, aí trata-se de um maracujá, que é uma variedade pouco comum aqui na região, chamado maracujá doce. As passifloráceas, que é a família dessa planta, esse gênero passiflora, tem várias espécies. E tem os 7 ou 8 mais comuns aqui na região. Aqui nós usamos mais o edulis, que é o maracujá pequeno, amarelo, né? Esse chama-se maracujá doce. Na Amazônia tem um bem maior do que esse, que chega a pesar 3 quilos, que é a espécie Passiflora quadrangularis. Mas é muito pouco comum aqui na região, mais adaptada para o norte do país. Mas essa é uma variedade nova, é uma espécie, quer dizer, não é uma espécie nova, é uma espécie antiga, mas muito pouco nova aqui na região, muito pouco cultivado. Por isso é curioso realmente o fruto, mas hoje o Brasil está começando a plantar esse tipo de maracujá, porque traz um resultado muito positivo em função do porte, do volume do fruto, e as qualidades são muito parecidas com o maracujá comum que a gente conhece. Ela fala também que tinha vontade de fazer a reprodução desse maracujá. O que ela deve fazer, seu Antonino?
Não, aí agora é aproveitar a semente, né, e fazer mudas dele, colocar para secar e fazer mudas, porque a reprodução desse tipo de maracujá, eu não conheço outra forma assexuada de reprodução. Acredito que a reprodução mais comum é a própria semente. E como é um maracujá fixado, já é uma espécie conhecida, eu não creio que pode haver mutações, não é normal, tanto de caráter genético, né, como de caráter mecânico, provocado naturalmente. Isso ocorre em todos os tipos de fruto. Mas é um fruto interessante, um fruto comestível, a polpa dele, o mesocarpo, é muito bem vindo, muito aproveitado, né? Você pode fazer sucos, mousse, sorvete, doce e tal. A mesma utilização do maracujá normal, mas é um fruto que hoje está sendo, inclusive, introduzido no Brasil, em algumas regiões, e notadamente aqui no Nordeste. Sergipe é a primeira vez que eu vejo realmente o maracujá doce, e é uma notícia interessante, é o viçareira, porque ele se adaptou muito bem aqui nessa região litorânea aqui do estado de Sergipe. Ela diz também que come normalmente ele como se fosse um melão. É natural isso? Exatamente. Os maracujás são interessantes. A característica alimentícia dele variam. Tem uma espécie, por exemplo, que é um maracujá maçã, que tem um gosto de pera. Esse lembra um pouco o gosto do melão, mas no fundo, realmente, o aroma é do maracujá e o sabor é maracujá. Ele é comestível, a parte do mesocarpo é comestível e utilizada, como eu disse, para várias finalidades da culinária, como os demais frutos que a gente conhece na região tropical. Uma outra dúvida, seu Antonino, da dona Aparecida, é justamente essas formações, essa má formação do fruto. Ela mandou para a gente esse também. Por que o senhor acha que pode acontecer com esse fruto? Eu queria lembrar assim, que lá no terreno dela é um terreno muito pedregoso. Será que isso influencia o fruto? Não necessariamente. Geralmente, quando ocorre algum tipo de teratologia, ou seja, mutação em frutos, não é? Ele pode ser de origem mecânica ou física do solo, ou pode ser de origem genética, né? Essa deformidade aqui, se fosse um único fruto, eu diria que pode ter sido até de forma mecânica. Se você amarra o fruto quando pequeno, ele procura uma outra forma. E ficou interessante, que parece até uma pera em tamanho grande, né? Mas se existe mais de um, é preciso fazer um estudo científico do local, que alguma ação externa pode ter provocado isso, né? Eu não digo nem o solo propriamente dito, porque não há cientificamente nenhum conhecimento sobre essa área da influência do solo, a não ser que sejam metais pesados existentes, que pode haver alguma deformidade. Mas, de um modo geral, a deformidade é na planta como um todo. Mas isso aqui precisa ser feito um estudo para a gente ver exatamente se se trata de uma mutação genética, que pode ser embrionária, ou se trata de uma mutação ocasionada por algum fator mecânico, algum trauma, alguma coisa assim. De um modo geral, é isso. Mas interessante, é curioso, realmente dá esse formato de uma pera verde tamanho grande. Os maracujás geralmente são uma grande alternativa para a agricultura da região Nordeste, principalmente, porque tem várias espécies e várias variedades e que trazem uma produtividade muito grande, um grande ganho, não é? Para o pequeno produtor, a agricultura familiar e tal. O Brasil inteiro hoje cultiva o maracujá. E o Nordeste é pródigo em termos de cultivo dessa planta, dessa passiflorácea, porque tem solos e clima adequado para o cultivo desse vegetal. Bom, eu espero, dona Aparecida, que a gente tenha esclarecido sua dúvida, e você que está em casa, se tiver alguma dúvida sobre a sua plantação ou a criação, manda aqui para o Sergipe Rural. Em instantes, vamos falar sobre um segmento em expansão no estado e que não tem sentido os efeitos da crise econômica nacional, a apicultura. O Sergipe Rural vai a um rápido intervalo e volta já. O Brasil está entre os 10 países que mais produzem e exportam o mel de abelha no mundo. E em Sergipe, a apicultura vive este bom momento.
Os repórteres Patrícia Dantas e Wesley Cruz foram conhecer em São Cristóvão as curiosidades e os cuidados necessários para o sucesso deste segmento. Quem nos apresenta a forma de coletar mel é o apicultor Ricardo Tairon. E para isso a preparação foi difícil. Tivemos que encarar as roupas e equipamentos adequados para nos proteger das possíveis picadas das abelhas. Seguimos com ele para uma reserva particular em São Cristóvão, onde estão algumas das colmeias dele. Antes de chegar até elas, conhecemos um pouco da rotina desses pequenos animais. Essa espécie de queijo é a cera retirada das colmeias. As características da cera são produzidas a partir da segregação de algumas glândulas que as abelhas têm no abdômen. E, consequentemente, essa cera é rica em sais minerais que justamente serve para confeccionar, as abelhas confeccionarem os favos dentro da colmeia. O intuito é fabricar artificialmente uma placa de cera alveolada que facilita a fabricação dos favos, onde é depositado o mel. Sem a cera alveolada, obviamente elas vão demorar mais um tempo, né? É necessário 7 quilos de mel para produzir 1 quilo de cera bruta, digamos assim. Então, consequentemente, se a gente colocar a cera, vai facilitar para ela, consequentemente vai aumentar a produção. No verão, de novembro a fevereiro, há muita flora e um pasto apícola com grande diversidade. E por isso a produção de mel está a todo vapor. A produção de Tairone é, em média, 35 quilos por colmeia ao ano. É considerada boa, mas para fazer a retirada dá bastante trabalho. Os olhos atentos desse apicultor, que já realiza isso há 15 anos, facilita o trabalho. O trabalho não é fácil, precisa de uma análise minuciosa. E nessa roupa o calor parece que aumenta pelo menos 5 graus. Só realmente para quem gosta muito do que faz. Essas são as operárias. Deixa eu ver se a gente vê o zangão. São as operárias. Zangão. O zangão é esse. As operárias, zangão e a rainha. Vamos ver se a gente também consegue identificar uma rainha aí. No meio dessa colônia toda só tem uma rainha. Quantas abelhas em média tem numa colmeia como essa? Aproximadamente 60 mil colmeias no enxame forte. Enxame forte é um enxame já em produção, né? Então, tecnicamente, em média, 60 mil operárias para cima, né? Outra curiosidade é essa fumaça que faz a abelha instintivamente mudar o foco para a defesa e não para o ataque. O fumegador ele tem o principal objetivo de tranquilizar as abelhas, né? Onde há fumaça, há fogo. Então ela inibe aquela ação de ferro-agente, fazendo com que ela vá se preocupar em proteger mais a colmeia, consequentemente elas vão encher o seu abdômen de mel e consequentemente dificultará para ela aferroar ou defender sua colmeia com o próprio atrativo que ela tem, que é o ferrão. A gente percebeu que o senhor colocou também alecrim. Isso é para as abelhas ou é mais para quem está fazendo o manuseio? Justamente a gente coloca ervas aromáticas, pode ser alecrim, pode ser eucalipto e outra erva que venha favorecer com que a gente também não sofra, né? Porque a fumaça também pode ser prejudicial para a gente. Então, quanto menos prejudicial para a gente e para as abelhas, melhor. E não para por aí, as abelhas têm vários mecanismos biológicos com diversos objetivos. A abelha tem vários aromas que ela expele justamente com o objetivo de afugentar os indivíduos e com outros objetivos. Que objetivos são esses? Esses atrativos a gente chama de feromônios, né? Esses feromônios eles têm uma ação de defensividade, uma ação de inibir com que outros indivíduos de outras colmeias venham para a colmeia que a abelha está liberando esse hormônio. Tem feromônios também que você vai inibir a ação do ser humano também ao ataque dessas colmeias. Ou seja, são feromônios que fazem com que as abelhas tenham sua própria defensividade. Tem o feromônio da rainha também, que é para impedir com que outras rainhas que venham a nascer na colmeia, elas permaneçam e por aí vai. Tem vários tipos de feromônios existentes na colmeia, são em torno de 19. Colheita feita, agora a gente vai seguir o Tairon para o processamento de mel. Segundo ele, cada caixa de mel, cada melgueiro rende cerca de 10 quilos de mel. Vamos lá? Nessa centrífuga cabem cerca de 40 caixilhos, que chegam a render 20 quilos de mel. Todo o mel produzido é vendido.
Ele é comercializado no varejo para 8 municípios sergipanos que utilizam na merenda escolar. Mas o mel a granel atende às demandas das cooperativas da Bahia. E o Sergipe Rural de hoje termina aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa. É só enviar e-mail para sergiperural@app.se.gov.br ou através do WhatsApp do programa. Anote aí o número 99894-6691. Obrigado por sua companhia e até o próximo encontro. Tchau!